Eu quero falar hoje sobre alguns ditos populares, né? Alguns ditados populares que tem muita lógica para a nossa vida. E quando fala das más companhias, né? Tem um ditado popular, né? Muito conhecido que fala: diga com quem tu andas, que te direi quem tu és, onde tu vais chegar, sabe? Qual será o teu fim, qual será o teu destino. É um outro que é muito popular também, que é as más companhias corrompem os bons costumes. E tem outros ditos que são bem interessantes, que eles não têm embasamento bíblico, né? Não está escrito na Bíblia, mas pelo contrário, até tem embasamento, porque tem a ver com alguns provérbios e alguns ensinamentos que estão no livro da Bíblia. E eu quero levar hoje esse pensamento para um fato que conta sobre o livro de Jonas, o profeta Jonas, que foi, segundo a Bíblia, orientado por Deus para levar a mensagem, né, para ir como missionário para uma cidade que estava em crise, principalmente a crise moral, né? E essa cidade era uma cidade que estava com problema e que Deus tinha orientado, né, Jonas, através da espiritualidade, a ir para essa cidade levar as boas novas. Jonas, porém, desobedeceu, disse: não vou para aquela cidade não, porque ali, sabe, ele achou sem lógica, ficou com medo. Na cabeça dele era um povo que já não tinha mais jeito, que não tinha nada a ver. Ele tá com aquela missão de ir para aquele lugar que não tinha jeito. Ou seja, o que eu vou fazer lá? Vou levar boas novas para quem não quer saber? Para quem tá perdido, pervertido? Aí Jonas pensou: não, eu vou cumprir a minha missão em outro lugar. Eu vou escolher para onde é que eu vou e lá também eu vou fazer a minha missão, vou estar obedecendo a Deus. Só que Jonas estava em desobediência, mesmo ele acreditando que ia fazer o bem em outro lugar, mas não era para aquele lugar que Deus queria que Jonas fosse. Daí ele encontrou os pescadores, né, na beira-mar, e pediu uma carona. Tipo: eu vou fazer missão, vou fazer o bem aqui e vou para este lugar. E os pescadores pegaram e deram aí uma carona para Jonas, botaram ele lá no porão e ele foi. No caminho, né, pela desobediência, que a palavra de Deus diz que o preço da desobediência é a morte, lá vem a crise na vida de Jonas. Por isso que diz outro ditado que diz: nunca ajude um lascado sem saber por que ele está lascado. Tente entender os motivos ou as razões. Daí veio aquela tempestade. E é uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem, é que mesmo aqueles homens, os pescadores, não tendo a mesma fé que Jonas, que era crer no Deus, todo criador dos céus e da terra, mas nos deuses dele, estava tudo bem naquele barco. Eles estavam fazendo tudo certinho, inclusive dar a carona, foi um ato de bondade. Estava tudo certinho. Eles estavam lá e estava tudo tranquilo, e de repente veio aquela tempestade que não estava fora da órbita, né? Não tinha aquela previsão. Os pescadores conhecem o mar. Não tinha previsão para aquela tempestade. E eles começaram a questionar: o que está acontecendo? Estava tudo ok, de repente aqui virou o inferno. Aí lembraram do Jonas que estava lá no porão. Aí pensaram: não, alguma coisa esse cara fez, porque nós estamos aqui sofrendo essas consequências, foi alguma coisa que esse cara fez. Então o que está batendo nele está respingando em nós. Foram lá e lá Jonas confessou. Daí o que eles fizeram? Jogaram Jonas no mar. Ou seja, vamos nos livrar daquilo que trouxe problemas para nós, porque eles não iam poder fazer nada, ia morrer junto com Jonas. E daí tem a história lá, né, que Jonas foi engolido pela baleia, e lá dentro ele foi cuspido de novo pela baleia. Mas o que me chama a atenção nessa história? Exatamente isso: é você estar em companhia de alguém que está pagando algum preço diante de Deus. E isso às vezes são pessoas de perto da gente, da nossa família. Filhos, cônjuge, irmão, familiares, pai, mãe, que tem contas a pagar com Deus. Deus é Deus acima de tudo e de todos. Não é porque você é mamãe, é filhinha, é isso, aquilo, que Deus vai estar abaixo disso. Deus não tem a função de Deus, o projeto de Deus não é condicionado a nós, ou a isso ou aquilo, a natureza, a isso ou aquilo. Não, todos nós somos obra dele, ele que decide. Então Deus não vai pecar contra ele mesmo só porque você resolveu dar uma de bonzinho, de fraternalzinho, de amiguinho, sabe? Aí vem essa consequência que vem na nossa vida.
Tem mulheres que assumem relacionamento com homens que já machucou muita gente, que já fez mal a muita gente, casa, sabe? Tira até de dentro de casa, pensando assim, aqui eu tô de boa, eu sou a rainha da cocada preta, branca, azul, vermelha, amarela. E aí paga o preço. Paga o preço, porque o preço do pecado que aquele cara tá pagando, que aquela pessoa tá pagando, isso acontece também com mulheres. Mulheres que traem seus esposos, que faz coisas absurdas, e aí vai lá, arruma um relacionamento, e aí lá vai o cara pagar o preço pelo pecado daquela pessoa. Aí isso tem amizades, vale para amizades, para empresas, tá? Eu achei interessante a mentoria do Pablo Marçal, e quando ele diz que antes dele admitir uma pessoa, então fazer um negócio com um sócio, ele quer saber da conduta da pessoa. Porque se aquela pessoa for alguém que, por exemplo, que trai, que rouba, que mente, que faz isso ou aquilo, ele não faz negócio. Porque senão ele se suja também. Se você dá um aperto de mão na mão de alguém que acabou de pegar na lama, aquela sujeira vai pegar em você, mesmo que não tenha sido você que meteu a mão naquela lama. Isso faz muito sentido, mas muito sentido mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro de um rapaz que morava na minha pensão, e ele, um coroa, né, advogado, já bem coroa, e ele disse assim na época de Tiaval, eu nunca casei, porque eu observo, eu tenho que tomar cuidado com a linhagem que eu quero colocar no mundo. Então, para mim, ou eu caso com uma mulher que tem uma boa linhagem, para mim dar continuidade, ou eu não caso, eu fico solteirão, não vou ter filhos, fazer filho em mulher nenhuma. Então são pontos importantes na nossa vida, que a gente tem que observar. Toma cuidado com quem tu andas, se aquela pessoa não tá na taca, porque senão o chicote pega em tu também. Pega em mim, pega em qualquer um. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Hoje eu tenho essa visão, não tô aqui dizendo que eu nunca tive essa visão retorcida. Hoje eu tenho essa visão, eu penso muito bem. Eu tenho aprendido isso a cada dia, principalmente na pancada, na porrada. Agora, recentemente eu passei por algumas situações semelhantes. Tá? Então, quando a pessoa já tem um passado sujo, uma história de vida suja e uma mentalidade suja, eu não digo nem do passado, você tem que tomar cuidado se você vai entrar na roça com ele, se você vai... Às vezes você vê na entrada, o cara chega ou a mulher chega com uma bandeja de morango, te servindo ali de uvas, que ele colheu no pomar de outra pessoa. Aí quando você vai lá e cai na roça da pessoa, só tem erva daninha, só tem malícia, unha de gato da preta e da malvada, e cobra e serpente, sapo, aranha, tem tudo que não presta. Porque por fora tá tudo bonitinho. Então que a gente possa estar aprendendo essa lição de vida. Vamos tomar cuidado onde a gente mete a mão, porque pode, às vezes, a botija de ouro, o ouro tá só em cima. Lá dentro tá as serpentes, os escorpião. Tá bom? Fechou? Tamo junto. Até depois do fim.